Olá amigos, hoje nós vamos falar de credibilidade e transparência. Muitas vezes o que faz nós perdermos a credibilidade não são os nossos erros, porque erros são comuns a todos os seres humanos. O que faz com que a gente perca a credibilidade é a falsidade, ou seja, nós demonstrarmos aquilo que não somos. Na frente das pessoas, nos mostrarmos alguém educado, espiritualizado, de bom senso, um diplomata. Mas nas costas daquelas pessoas que nós queremos enganar, nós somos verdadeiros difamadores, caluniadores e maledicentes. Então, como que nós queremos ser felizes se nós agimos desta forma? Como que nós queremos que os nossos projetos se desenvolvam de vento em popa se nós estamos usando de recursos baixos com relação às pessoas que nos cercam, muitas vezes dentro da própria família? Então nós temos que pensar sobre isso. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou passando por uma crise porque Deus está me provando. Deus não prova ninguém. O que prova a criatura humana é o demônio. E quem é esse demônio? As nossas próprias sombras que nós alimentamos, através, como disse, da maledicência, da mentira, da calúnia, da difamação. São essas sombras terríveis que nós cultivamos e que quando a gente for se dar conta e fizer uma contabilidade da própria vida em que nós estamos vivendo, a gente vai observar que a gente lutou muito e não conquistou nada. Nós gastamos uma energia enorme para realizarmos algumas coisas que na nossa cabeça seria coisas boas, mas que não deu bons resultados. E quando as coisas começam a pegar esse rumo, através do nosso próprio comportamento com relação aos outros seres humanos que nós estamos pensando em enganar, isso recai sobre as pessoas que nós mais amamos, recai sobre os nossos familiares que nós temos grande apreço, principalmente os filhos. Esses muitas vezes sofrem os atos inconsequentes dos próprios pais. Só que quando as pessoas estão ali nesse intento maligno, elas ficam cegas e não percebem que ao pulverizar todas essas atitudes que tendem a diminuir o seu semelhante, elas estão fazendo isso com aquelas pessoas que estão ali na sua atmosfera da vida cotidiana, que muitas vezes são as pessoas que elas mais amam. Quando a gente pega um borrifador, e sai borrifando ele para o alto, as pessoas que estão próximas a nós, elas acabam se molhando, mas as outras que estão ali nesse entorno também recebem parte dessa pulverização. É como jogar uma pedrinha dentro de uma água, de um lago. Não vai formando aquelas ondas? Então, uma onda maior está próxima de onde a gente jogou a pedra, e outras ondas vão se dissipando. E assim acontece também quando nós agimos na maldade com relação a alguém. Isso não fica só ligado diretamente àquela pessoa na qual nós estamos destinando aí os nossos piores sentimentos. Isso também vai ter consequências além daquilo que nós estamos promovendo. Existem algumas coisas que nós vamos enxergar, existem outras
que estarão acontecendo, mas que vão fugir aos nossos olhares, por descuido, por desatenção e por não estarmos, principalmente, cuidando da nossa própria vida. Os seres humanos, por serem imperfeitos, eles acabam projetando as suas próprias imperfeições nos seus semelhantes. E aí, quando um semelhante erra, ele aproveita, no caso, para se esconder atrás de um erro. Significa dizer o seguinte, de uma forma prática: quando eu não reconheço as minhas imperfeições, eu fico aguardando que uma pessoa erre, e aí no momento em que eu falo do erro daquela pessoa, eu me faço parecer alguém melhor. E aí, naturalmente, nós acabamos por julgar aquela pessoa, e aí desse julgamento vem uma condenação. E aí o nosso preconceito é acionado, fazendo com que a gente passe a classificar aquela pessoa como alguém que perdeu os seus créditos conosco, simplesmente porque a gente se acha perfeito, Então, o fato de eu me achar perfeito, eu observo o erro de alguém, me escondo atrás do erro das outras pessoas e, com isso, me faço parecer um ser humano muito melhor. Mas nós perdemos a verdadeira credibilidade quando nós compartilhamos com a falsidade. Ou seja, na frente eu me apresento de uma forma para as pessoas e por trás eu me faço apresentar como de fato eu sou. Ou seja, uma pessoa que não lida com a transparência. Então veja como é importante nós sermos transparentes. Nós termos a coragem de assumir quem de fato nós somos, assumir as nossas posições, as nossas ideias, não ficarmos com medo de nos expressarmos, imaginando que as outras pessoas possam se ofender ou possam se afastar de nós, Nós temos que, naturalmente, com respeito aos outros, nos expressarmos como de fato nós somos. Significa dizer também que, se eu pretendo demonstrar a minha verdadeira credibilidade e a minha transparência em qualquer nível de relacionamento, eu tenho que ter coragem de me mostrar. Eu não posso passar uma vida me escondendo de mim mesmo, tentando me fazer parecer uma pessoa boa, educada, espiritualizada, se eu ainda costumo contar pequenas mentiras. Porque das pequenas mentiras nascem as grandes mentiras. E aí me torno uma pessoa falsa. Consequentemente, perco a credibilidade, perco a transparência. Porque mais cedo ou mais tarde, as nossas máscaras vão cair. Não adianta nós ficarmos defendendo uma coisa que nós não somos. É muito mais interessante nós assumirmos quem de fato somos, para que as pessoas também possam nos conhecer. E aí nós vamos aproximar pessoas para a amizade, nós vamos aproximar pessoas para outros níveis de relacionamento que tenham essa mesma sintonia. Caso nós não tenhamos esse tipo de sentimento
para nos relacionarmos com as pessoas, nós vamos simplesmente nos decepcionarmos. Nós vamos ficar frustrados. Por quê? Tratamos de uma forma superficial, de uma forma não transparente, e aí com isso, naturalmente, nós estaremos também convidando as outras pessoas a agir desta forma. Mas quando não, mesmo você, por vezes, agindo de uma forma transparente e honesta, temos que tomar muito cuidado, porque isso não garante que as outras pessoas também serão assim conosco, né? Então, veja como a coisa é curiosa. Você passou uma vida buscando fazer as coisas de uma maneira mais correta possível. Então, você trabalha com honestidade, você desenvolve aí a sua rotina de vida, elabora os seus projetos, direciona ali a sua energia para superar as suas metas, né? E num determinado momento, você comete um erro, comete um deslize. Seres humanos cometem erros e cometem deslizes. Todos nós, sem exceção. Aliás, é por conta disso é que nós evoluímos, né? Se tivermos a humildade de olhar para os nossos defeitos, para as nossas escorregadas e ali tentar não repetir aquilo e desta forma a gente ir processando aí, né, o nosso desenvolvimento. Mas ocorre que existem pessoas que gostam de nos observar. Então estejam certos, principalmente nesta época de internet, né? Então às vezes você acha que não está sendo observado, mas está sendo sim, né? As pessoas querem dar ali uma vigiada, né, para ver como é que anda a sua vida. E dessa forma, ela torna-se um observador das coisas que você vem projetando, aguardando que você cometa um deslize. E muito mais do que isso, torcendo para que você cometa um erro, cometa um deslize, para que ela possa mostrar-se uma pessoa melhor, uma pessoa mais transparente, mais honesta, com mais credibilidade em cima dos seus erros.